minha vida, meus sonhos foram por água abaixo. Logo de cara eu penso, esse daí não conhece a história de Jacó. Nós temos a mania e a tendência de trocar uma parte pelo todo. Nós temos a mania de trocar, escute, uma coisa que nós perdemos pelas milhares de oportunidades que a vida oferece para a gente. Nós temos a mania de dizer não para nós mesmos porque uma coisa deu errado, quando na realidade a nossa vida inteira está à frente de nós e nós escolhemos isso daqui. A mania de trocar as coisas boas de um modo geral por causa de uma experiência traumática, por causa de uma derrota. Quantas pessoas já não fizeram isso? Eu não consigo fazer mais nada. Eu não posso ser mais ninguém. E você pergunta, por quê? Ele diz, porque eu perdi isso. Porque esse sonho não deu certo. Porque aquilo não funcionou. Pessoas que acabam com 50 anos de história por causa de um dia de derrota. Gente que desiste de verdade, mesmo com todas as probabilidades diante de si, porque um dia a vida não lhe pagou os dividendos que ele esperava. O convite que a história de Jacó faz para a gente é, não faça isso. Jacó, pense bem nisso aqui, Jacó, antes de nascer, já estava perdendo. Quando ele estava no ventre, já o taxaram de uma coisa. Ele quer sair primeiro, desde bebê ele já tem sonho. Ele quer sair na frente de qualquer jeito. Quando o irmão sai, ele sai agarrado no calcanhar do irmão. E lhe deram o nome de aquele que segura pelo calcanhar. A vida inteira, quando alguém gritava isso, ou aquele que segura pelo calcanhar, Jacó tinha que responder, sim senhor. Quando alguém gritava, ei, enganador, trapaceiro, Jacó tinha que falar, sou eu mesmo. Ele foi estigmatizado pela sua própria cultura. Jacó já nasceu perdendo. Jacó já nasceu parecendo que a história estava contra ele. Você já entrou em alguma disputa que quando você entrou você sabia que você estava perdendo? Sim ou não? Eu me recordo que uma vez eu já tinha voltado para a minha cidade de Patinga e eu fui jogar contra os meus companheiros que jogavam no Cruzeiro. Quando eu vi os meus amigos fazendo aquecimento, eu olhei para eles e falei, pronto. Quando eu olhei para os meus amigos, que eu me lembrei dos treinamentos, que eu me lembrei do que eles faziam, que eu me recordei de quão bom eles eram, na minha mente eu disse, já perdemos. E perdemos para casa. Eu acho que eu contribuí bastante para isso. Por quê? Porque a minha derrota já estava aqui. Na minha mente, o jogo já estava perdido. Por causa disso, você, escute, já deixou e permitiu que as pessoas taxassem você de alguma coisa. Te dessem uma identidade que na verdade não é sua. Uma identidade de derrotado, uma identidade de perdedor, uma identidade de quem não vai adiante. Jacó era assim. Ele aceitou tanto isso que ele se tornou enganador. Já viu? Alguém fala com você, mentiroso, 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 você fica mentiroso. Alguém fala com você, fofoqueiro, fofoqueiro, fofoqueiro. Você fala, vou começar a falar fofoca. Porque já me chamaram de fofoqueiro, vou começar a ser fofoqueiro agora. Já percebeu isso? As pessoas aceitam, escute, a mácula, a mancha que o mundo coloca sobre elas. As pessoas têm a tendência de aceitar o julgamento que os outros fazem por causa de uma atitude sua. Escute bem, porque ele nasceu agarrado no pé do irmão, no calcanhar do irmão, a vida inteira ele foi chamado de Jacó. Ele tinha tudo para perder. Olha o que ele teve que fazer. Ele acabou enganando, escute, o irmão. Enganou o pai no leito de morte. Perdeu a herança. Nunca mais viu a sua mãe. Teve que deixar sua terra para ir para um lugar desconhecido. Mas no pior momento da vida de Jacó, a melhor
coisa que poderia acontecer e aconteceu. O que, pastor? Deus lhe deu um sonho. Quando a vida fez Jacó se desencontrar com ele mesmo, Deus encontrou com Jacó. Quando a vida disse, você não tem caminho, Deus entrou e falou, Jacó, eu vou ser o seu caminho. Quando a vida diz, aqui não tem mais solução para ti, Deus chega e fala assim, Jacó, sua história está começando agora. E Deus dá um sonho para ele. Nesse sonho, a primeira coisa interessante que acontece no sonho é que ele vê uma escada. Irmãos, no mundo antigo a imagem é clara. Escute, se tem uma escada que ela está tocando a terra e está indo até o céu, escute, no mundo antigo é isso aqui. Eu estou conectado com o céu. Isso é absurdo, isso é impensado. Como é que pode um camarada todo errado, enganador, complicado, trapaceiro, fugindo, perdendo tudo, Deus vai encontrar com ele justamente nessa hora. Por quê? Porque, querido, de verdade, é quando nós estamos experimentando os piores pesadelos da vida que Deus nos dá os melhores sonhos. É quando parece que vai acabar de verdade, é que Deus fala assim, olha aí, olha, eu vou te dar uma chance de ver o futuro. Você sabe essa coisa? Eu vou te dar uma chance de ver o futuro. Olha, meu filho, olha o seu futuro aqui. Jacó sonha e ele vê o quê? Os céus abertos e uma escada e anjos de Deus subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Sabe o que significava? Existe uma ligação com o céu, mesmo quando parece que o mundo todo está desligado de você. Você perdeu seu pai, está perdendo a sua mãe, seu irmão quer te matar, mas eu, Jacó, ainda estou ligando a minha história com a sua história. Jacó, a sua história não acabou. Ligação com o céu. A gente sempre pensa isso. Se eu fiz alguma coisa errada, Deus não pode estar comigo mais. Tem uns crentes que até hoje imaginam isso aqui. Quando ele peca, ele tem até medo de abrir a porta e passar por ela, porque ele acha que Deus está atrás dela com a machadinha para dar na cabeça. Você se lembra o tempo que, quando você pecava, você de vez em quando dava uma olhada para o céu assim, com medo de tantas pessoas falarem com você que aquele pecado seu ia acabar com você e te levar para o inferno? Eu fico revoltado quando eu vejo que as pessoas, escute, apresentam a desgraça antes de apresentar a promessa. Eu fico pensando, meu Deus, como é que pode as pessoas ficarem preocupadas com o julgamento sem, na verdade, falar do sonho que Deus pode dar para ela? Escute, o céu ainda está conectado na história de quem ainda respira. Você respira? Você está vendo? Você está enxergando? A sua história não acabou. Você perdeu? Não tem problema. Deus tem uma vitória para ti. Você não está conseguindo enxergar? Você vai ver com os olhos da fé, com os olhos de Deus. Você acha que o mundo está dando muita palavra para acabar com você? Pois é, a palavra de Deus é, pode continuar sonhando que eu estou nessa história. Olha a minha escada, olha a minha ligação, olha a ligação que eu tenho com você. Aí quando a gente vê a escada, o que a gente pensa, né? Quando eu era criança pequena lá em Ipatinga, eu ouvia as pessoas pregarem, mas até hoje ainda pregam isso. Que a gente ora e aí o anjo desce, pega o nosso pedido, os nossos bilhetinhos, sobe a escada, vai no céu, entrega o bilhete na mão de Jeová. Deus lê o bilhete e fala, quem é? Esse é o evangelista Anderson, de Nova York. E o que ele quer? Ele quer uma Ferrari nova. Deus fala, não. O anjo vem com o bilhetinho e fala, Jeová falou que a Ferrari não vai sair não. Right? Vai me dizer que você nunca pensou que a história fosse assim. Quando você vê a história de Jacó e esses sonhos, você pensa que tem anjo subindo e descendo, levando e trazendo. Mas a escada está mostrando uma coisa que a gente não percebe. Um pouco mais adiante o texto vai dizer que Deus subiu da presença de Jacó. Então vamos lá? O céu está aqui, tem uma escada aqui. A gente está pensando que os anjos estão indo aqui para encontrar com Deus que está longe da gente. Mas na verdade, a escada que está aqui era para que Deus descesse para estar mais perto do que os anjos estão com a gente.
Deus não está tão longe quanto você imagina. Jacó tinha tudo para dizer, Deus se esqueceu de mim, eu não tenho parte nessa história. Aí Deus aparece no sonho dele, a Bíblia diz que ao pé da escada, e diz para ele assim, Jacó, eu serei contigo, você está saindo dessa terra, mas eu irei para onde você for. Você está saindo daqui, mas eu serei contigo e vou te trazer para essa terra aqui de volta em segurança. Meu querido, deixa eu te falar um negócio. Você sabe o que é sonhar? Sonhar é saber e ter certeza que Deus está com você. Se tem uma coisa que não pode falhar no sonho de ninguém, é Deus está comigo. Deus está presente. Jacó foi para uma terra desconhecida, mas não de Deus. Jacó foi chegar perto de gente que ele nunca tinha visto, mas não de Deus. Jacó achou que estava passando por um caminho que nada que ele pudesse fazer iria protegê-lo. Não para Deus. Jacó, quando ele olha para a sua própria história, fala, meu Deus, perdi tudo e estou indo embora sem nada. Deus chega e fala assim, porque eu estou com você, você vai voltar e vai ser muito melhor do que aquilo que você sempre foi. Deus sempre faz um impensado. Deus chama você, pega a sua história e diz assim, vem aqui que eu tenho algo especial para lhe dar. E o que é que Deus tinha de especial para dar para Jacó? Tudo aquilo que ninguém quer dar. Porque você, quando pensa em alguém, você pensa em primeiro lugar na desgraça, na derrota, porque ele errou. Jacó tinha errado? Sim. Jacó tinha falhado? Sim. Jacó era pecador? Sim. Mas tinha uma coisa que as pessoas não sabiam. Jacó tinha uma história com Deus. Quer se lembrar quando? Quando ele estava no ventre. A cultura dele diz assim, quem nasce primeiro é maior. E Deus diz assim, na minha história, quem é maior, decido eu e não cultura. Na minha história, mando eu, o maior vai ser o menor. A revelação de Deus para a mãe era, tá vendo? Esse menino que nasceu agarrado no calcanhar, esse é o meu escolhido. É com esse que eu vou fazer uma história. Então, todas as vezes que você pensar que a sua história acabou, pense na história de Jacó. O homem que Deus deu um sonho, no pior momento da história, no pior momento da vida, para dizer para ele assim, não são as suas qualificações que fazem os sonhos acontecerem. Não é porque você é bom. Jacó tinha alguma coisa de bom? Talvez a insistência de querer ser o primeiro. O que no nosso mundo hoje a gente ia chamar de egoísta, egocêntrico. O cara que nunca quer ficar para trás. Mas na história de Deus, você sabe como que Deus encarou? Deus encarou assim, esse daqui tem o direito da primogenitura e não faz questão dela. Esse aqui não tem e não para de lutar. Quem sonha, acredita que até aquilo que não é dele, Deus pode dar.